nossa titia Gislene. Amém? Glória a Deus. Quero contar aqui o pastor Fabrício, que está ministrando a palavra de Deus. Eu gostaria somente de dizer que o pastor Fabrício é um amigo de longas datas, de muitos anos. Eu falei na colônia hoje, na conferência poderosa que tivemos lá pela manhã, que eu fui para Curitiba para plantar uma igreja. Eu fui estudar a terra para começar a igreja do zero lá em Curitiba. E lá o Senhor me falou sobre um culto na tarde, durante a semana, um dia na tarde. E aparentemente era muito improvável isso, porque as pessoas trabalham. Quem tem disponibilidade para estar no culto à tarde? A pastora Cida, que está aqui nos honrando nesta noite, lembra muito bem que houveram objeções com relação ao dia e ao horário, que era na sexta-feira à tarde. E nós, seguindo a direção do Senhor, oramos durante um ano, mais de um ano. E um dia nós estávamos numa conferência no extremo sul da Bahia, e no retorno, o pastor Fabrício falou para mim: vamos fazer um culto de libertação em Una no sábado à noite. Eu disse: Fabrício, essa é uma resposta de Deus, porém não no sábado à noite, mas vai ser na sexta-feira à tarde. E mais ou menos um mês após essa conversa, nós estávamos começando esse culto à tarde, e foi extraordinário. A pastora André era crente batista, não tinha experiência do batismo de fogo. Ela foi participar desse culto. Ela estava na escola lá na época da semáfora, né, pastor André? Ela semáfora, ela tirou um tempo lá e foi para o culto à tarde. Irmãos, o culto não tinha lugar para o povo sentar. A igreja possui para lá de fora, né, igreja? Era extraordinário. E a pastora André foi para esse culto, batizou a pastora André com o Espírito Santo com fogo, né? Foi lindo. E nesses cultos, Jesus salvou o pastor Deus, pastora Liliane, pastor Emerson, pastor Raquel, pastor Lance, pastor Jaqueline, pastor Lucas, Alcione, Simone e muita gente nesta cidade. Parece que Léa veio nesse tempo, né, Léa também veio nesse tempo. E foi um grande mover de Deus nessa cidade. Só que esse homem de Deus, às vezes, se deslocava da cidade dele para nos ajudar nesse culto, e ele pagava todas as despesas por conta dele. Sempre se dispôs a nos ajudar, porque a motivação dele era almas, era amor a pessoas, e nós tivemos muitas almas baseadas nesse amor. Que Deus te abençoe, com muito honra, com muita alegria. Eu gostaria de vocês aplaudirem o Senhor na vida de Fabrício. Casa, o Senhor continue abençoando a sua família, amém? O nosso pastor Evange, eu não vou chamar de só um amigo, o pastor Evange como pai espiritual, né? Pastor Emiliano. Eu cheguei aqui, eu era noivo, né? Aí casamos, eu estava vendo as fotos, eu colocando a mão na minha cabeça lá, com o pastor Clarion Santos. Então, assim, temos uma história já. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade para estar com vocês, eu venho alegre, todo o coração, porque mesmo antes de ter ido para Goiânia, a gente não perdeu o contato. Aí eu fui um dia pregar em São Paulo, liguei para ele, só que eu São Paulo, ele disse: pega o ano e vem para Goiânia. De lá eu fui com a bênção. Deus abençoe o pastor, está ali também o pastor André, todos os obreiros, todos os irmãos. Deus continue abençoando vocês, viu? Amém? Queridos, eu tenho uma palavra muito séria. Tivemos um trabalho maravilhoso pela manhã, e o Senhor colocou esse texto no meu coração e eu quero compartilhar com você. Primeiro Reis, capítulo de número 3, verso de número 16. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 3, verso 16. Se ajuda, diz amém.
Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher morávamos numa casa. Tive um filho, morando com ela naquela casa. Sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também essa mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia a cela, deitou ao seu seio, e ao seu filho morto deitou ao meu seio. Quem diz amém? Preste atenção no próximo versículo para a conclusão. Levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, esse que estava, mas atentando pela manhã para ele, esse não era o meu, em que havia tido. E você diz amém. Na mão do seu irmão, já tinha tudo, as fortes já tinha tudo para dar errado, mas Jesus chegou e agora vai dar tudo certo. Amém? Preciso que você triplique a sua atenção. O Senhor reservou essa noite que Ele quer falar muito sério conosco. O que nós temos aqui é o início da trajetória do ministério do tão conhecido na Bíblia, o grande rei Salomão. Talvez alguns não saibam, mas o povo judeu tinha um costume de, na hora de dar o nome aos filhos, eles davam o nome acreditando no que seriam a vida de seus filhos. Quando Salomão nasce, Davi vai dar o nome. Você vai perceber que o nome dado Salomão significa pacífico. Israel viveu 40 anos de guerra, derramamento de sangue, pelejas, batalhas, mas quando Davi dá o nome ao seu filho de Salomão, ele está profetizando que o seu reinado será um reinado de paz. E os historiadores dizem que no período de Salomão não houve guerra, não houve batalha a se travar. Só que Salomão aqui ele tem uma missão muito grande. Qual? Substituir seu pai. E você sabe que substituir alguém que foi mal não é tão difícil. Agora, substituir alguém que teve um bom governo, um bom reinado, o que é que ele entende? O nível de responsabilidade dobra. Eu queria que vocês entendessem que, dependendo do nível da chamada, a responsabilidade de cada um dobra. Salomão tem essa consciência. Salomão entende dessa forma. Bom, substituir o meu pai não será uma tarefa fácil. Então, o que Salomão vai fazer? Salomão vai olhar para trás e vai imaginar assim: olha, um homem em Israel no período de Moisés só ofertava um boi no altar. O meu pai, Davi, quando foi ofertar, ofertou 500. Salomão para e diz assim: bom, eu não posso ser igual a todo mundo, porque todo mundo oferta um boi. O meu pai, jamais vou ser igual a ele, ofertou 500. Como é chamado na minha
minha vida é muito grande, eu vou fazer o seguinte: eu vou ofertar 1000 boi no altar do Senhor. Por quê? Porque você precisa entender: quanto maior a promessa de Deus, maior tem que ser a sua dedicação. Quem tem a promessa de Deus precisa compreender que você não pode ser igual a todo mundo. Quem tem a promessa vai ter dias que ele vai acordar, o banquete vai estar na mesa, mas ele precisa lembrar que em alguns momentos da sua vida ele vai se abster do alimento, se consagrar ao Senhor por causa da sua promessa. Você vai perceber que você não vai dormir igual a todo mundo dorme. As pessoas dormem à noite e acordam pela manhã, mas de vez em quando Jeová tranca o sono, e é Ele dizendo para nós: você tem promessa, então você vai ter que abrir mão da cama e ajoelhar um pouquinho para se aproximar do Pai nas madrugadas. O problema é que tem gente que quer viver a promessa sendo igual a todo mundo. Todo homem que Deus escolheu e que Deus chamou, ele foi diferente da multidão. Todo aquele que Deus escolheu, ele foi diferente. Então deixa eu só abrir um parênteses aqui, só para ampliar o seu entendimento. Quando os jovens reuniram no palácio para tocar harpa, no capítulo 16 de 1 Samuel, e eles estavam tocando harpa, a conversa dos jovens no palácio foi assim: eu conheço um que é de gentil aparência, sisudo em palavra, e ele não só toca, mas ele toca bem. Tocar, qualquer artista tocava, agora Davi era o único que tocava bem. Então Deus, nesses últimos dias, está querendo derramar a promessa dele, porém a promessa está descendo na vida daqueles que é diferente da multidão. Está dando para se entender? Então pega aí na mão desse crente com carinho, está para ele: quanto maior a promessa, não confere, quanto maior a promessa, maior a sua responsabilidade e dedicação. E eu aproveito para profetizar. Olhem para cá, Provérbios 8:17: eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, esses me acharão. Jeová está te aguardando na madrugada, porque ele tem promessa para a tua vida que pode glorificar a Deus. Só que eu sei, isso aqui é uma questão lógica. Os processos de ofertar muitos bois no altar cansa. É claro que a gente sabe. Não está se falando de um, está se falando de 1000. E você sabe que todas as vezes que nós nos disponhamos para fazer algo para Deus, sempre vai vir alguém para querer jogar um balde d'água. Imagina alguém dizendo assim: Salomão, rapaz, tá bom, homem, você não precisa fazer isso tudo não. Eu imagino ele olhando e dizendo: não é para Deus? Então eu vou ainda mais a Deus. Porque tem hora que a nossa dedicação confronta algumas pessoas, e tem gente que diz assim: não precisa disso tudo. É porque ela não tem ideia do nível que Deus quer no seu local. E aí, irmão, a gente tem que aprender que nem todo mundo na igreja é espiritual. E se você não tiver cuidado, você pode ser ludibriado por uma palavra de alguém que não é espiritual. E eu preciso dizer: fique com o que Deus te prometeu. O desafio feito aqui é que até dezembro vai inaugurar. Eu sei que quando chegar novembro, vai ter crente que vai escurecer, mas você tem que ficar com a palavra de Deus aqui nessa casa. Se ele falou, meu irmão, pode chegar em dezembro, ele vai fazer uma reviravolta, vai dar tudo certo, vai ter a festa, vai ter salvação de alma, e o nome de Deus será glorificado. Dá para você pode se glória. Agora imagine comigo: só uma oferta, 1000 bois. Ofertar 1000 bois cansa, sim ou não? Ofertar no altar 1000 bois cansa? Cansa. Cansa e muito. Agora olha como Deus trabalha.
Salomão está cansado. Um homem cansado, exausto, ele não assimila bem as coisas. Por causa do seu. Agora olha o que Deus faz. Deus sabe que Salomão está cansado. E se Deus fala com Salomão acordado, ele não iria entender. Deus então disse: vou permitir que ele durma. Como ele é Deus, ele pode falar tanto o homem acordado quanto o homem dormindo. Então o que Deus faz? Eu vou entrar no sono de Salomão e vou dizer: me pede o que você quiser. E aí Salomão já acorda dizendo: Senhor, o Senhor está me dizendo que é para pedir o que eu quiser. E o Senhor me dá, ele diz: então me dá sabedoria, para que eu possa governar bem o seu povo, para que eu possa saber entrar e saber sair. Sabe o que é mais lindo da história bíblica? É que Salomão vai pedir o quê? Sabedoria. O que ele vai pedir? Sabedoria. Mais forte, o que ele vai pedir? Sabedoria. Então lembra do teu irmão e diga: você quer também sabedoria? Você quer? Eu vou perguntar de forma individual: quem quer sabedoria aqui? Agora olha para o teu irmão e diga: se prepare para desvendar o problema. Salomão pede sabedoria e Deus entrega na mão dele um grande problema. Porque através do problema vai revelar para o povo que Salomão tem sabedoria. Deu para você entender? E às vezes os problemas da vida é resposta da tua oração e você está querendo correr. E Deus está dizendo: enfrenta, porque eu estou no negócio e vou dar vitória. Salomão pede sabedoria e não há problema. É igualzinho a gente que, quando é novo convertido, diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor acrescente a minha fé. Você já orou pedindo a Deus para aumentar a sua fé? Quem já orou aqui? Pois é. Se você vê na Bíblia quem quis ter fé, quem foi o pai da fé na Bíblia? Pois é, Deus orou e diz: faça seu pai na fé, você vai ter que sacrificar o seu filho. Então, quando você pede para Deus aumentar a sua fé, Deus vai permitir que um problema venha até você. Porque a cada problema vencido, a sua fé sobe de nível. Então Salomão pede sabedoria. E o mais lindo na Bíblia é que você vai decorrer nela. Por exemplo, se você ler em Provérbios capítulo 9, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as 7 colunas. Se você ler Tiago 5, a Bíblia ensina: quem não tem sabedoria, peça a quem? A Deus, que Ele vai te dar. Então a sabedoria é fundamental para quem serve ao Senhor. Agora olha o texto que nós lemos. Salomão pede sabedoria e Deus vai dar a ele um problema. Nós vamos entender o que aconteceu dentro da casa. Dentro da casa moravam 2 mulheres. Quantas mulheres? 2. O texto vai começar assim: que uma teve um filho, 3 dias após, a outra teve o seu. Pronto. Pastor, qual é o desafio do texto? Qual é o desafio? O desafio do texto não foi gerar, porque as 2 geraram. O desafio do texto foi manter vivo aquilo que foi gerado. Você precisa entender que quando Deus entrega algo aos seus cuidados, às suas mãos, você tem que cuidar com todos os cuidados. A mãe aqui entende muito bem que quando uma criança nasce, principalmente nos seus períodos de 6 meses de vida, não pode ficar exposto à rua, não pode estar em qualquer ambiente. Se o ambiente que tiver mofo, vai desenvolver problemas respiratórios. Assim também é o crente que tem a promessa. Ele não pode andar em qualquer ambiente, ele não pode estar em qualquer espaço. Por quê? Porque dependendo do espaço pode contaminar a vida dele. Então isso aqui é fundamental. Obrigado para você entender. Elas geram, só
testemunha da promessa de Deus. Quem é que mata a promessa de Deus na vida de alguém? Só existem duas razões para matar a promessa de Deus na vida do crente. Primeiro, é se Deus não quiser fazer na vida dele. Segundo, é ele mesmo. Porque tem gente que algo está matando a sua própria chamada. Como assim, pastor? Você já viu aquele crente que enfrenta um problema na igreja e quando chega em casa começa assim: vou desistir de tudo, vou largar tudo, eu já estou cansado desse povo, a vontade que dá é de jogar tudo para cima. Você vai matar a sua chamada. O que você tem que fazer? Eu sei que o povo é difícil, eu sei que a luta é travada, mas é a Bíblia que diz que ele fez a promessa, ele vai cumprir. Está dando para você entender? Irmão, você precisa entender uma coisa: a gente tem que ser maduro. Você está no meio de pessoas, e aonde tem muitas pessoas, sempre alguém vai falar alguma coisa. Tem gente que não vai gostar da sua forma de andar. Tem pessoas que vai se incomodar com o seu jeito de ser. Porque se você usar o cabelo, passar o cabelo, o povo fala. Se você não passar, eles falam do mesmo jeito. Se o crente está de carro, o povo fala. Se está a pé, fala. Então o que você precisa entender? Eu não vou sair no lugar da promessa. Mas pastor, tem gente que não gosta, o problema dele. Você vai ficar no lugar da promessa. Mas tem ambientes que o povo fica criticando, o problema é dele. Maior é Deus na sua vida. Dá para você levantar a mão lá em cima que eu quero liberar uma palavra de Deus para você? Eu sei que os desafios da vida são grandes, mas eu vim lá de Deus profetizar para essa igreja: fica no lugar da promessa, porque maior é Deus na tua casa, na tua vida, na tua história, na tua família. E querendo o inferno ou não, Jeová vai cumprir com a promessa que pode aplaudir e glorificar a Deus. Ela gera, só que a Bíblia diz que ela dormiu demais. O único sono bom da Bíblia é o descanso do sono. Ela dormiu demais. Por ela dormir demais, ela deitou sobre a criança e a criança. Vocês estavam porque a criança? Olha para mim. Errar é o nome do seu nome. Se não tivermos cuidado, estamos sujeitos a errar. Você precisa entender isso. Nós somos seres humanos. Se não tivermos cuidado, estamos sujeitos a errar. Só que o que é que o texto diz? Que essa mulher não só erra, mas ela tenta cobrir o erro dela praticando o outro. Aí já entra a ausência de caráter. Porque se ela erra, o que ela tinha que fazer? Assumir a responsabilidade pelo erro cometido. Só que ela é inteligente. O que ela faz? A moça está dormindo, eu troco a criança. Quando ela acordar, ela vai achar que foi ela que matou a criança, e eu vou tomar posse daquilo que não é meu. Talvez seja um dos maiores desafios da igreja do século presente: identificar uma verdadeira igreja pelo seu caráter. Aí eu vou mais além do texto. Ela estava dormindo. Se a moça estava dormindo, ela estava agindo sozinha. Ela estava agindo. Você está no culto, ela estava agindo. Então eu vou lembrar um texto a vocês, para você entender melhor. Êxodo capítulo 2, versículo de número 12, 13 e 14. Correu a olhar por todos os lados, não vendo ninguém ali, matou o egípcio e escondeu, tornou a sair no dia seguinte. Esses dois hebreus brigando, o qual perguntou ao agressor: por que feres ao teu próximo? O qual injusto lhe respondeu: quem lhe pôs maioral o juiz sobre nós? Quer me matar
Tito, e o texto diz: e Moisés teve medo, porque certamente o negócio foi descoberto. Diga certamente. Mas só diga certamente. O negócio foi descoberto. Aí você dá no culto, pega na mão e diga: quem é você? Mais forte, quem é você? Quando está sozinho. É só um princípio de conselho. Quem somos nós quando estamos sozinhos? Quando o marido não está, quando a esposa não está, quando o pastor não está vendo, quando o pai não está vendo, quando a mãe não está vendo, quem somos nós? Porque Deus não nos conhece em público. Deus nos conhece que nós somos no secreto. Quem somos nós? Como estamos na era da rede social, o que é que você olha, meu irmão, depois da meia-noite? Qual é o nível de conversa que você tem quando o seu cônjuge não está do seu lado? Que tipo de conversa? O pastor pode pegar o seu celular para olhar, sem que você exclua. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, meu irmão. Jesus está nos vendo. Pode esconder do pai, pode esconder da mãe, pode esconder do pastor, pode esconder do marido, pode esconder da esposa, pode esconder do líder. Só que de Deus ninguém esconde nada. Nós estamos vivendo uma geração, e é óbvio que não generalizando a todos, mas o que tem de gente desviada na internet, o que tem de gente com dupla personalidade. Na igreja é roupa de ovelha, na rede social a roupa é de bode. Quem é crente aqui, é crente em casa, é crente no trabalho, é crente aonde colocar a planta dos pés. Então, para se entender agora a Deus, como está na Bíblia, a gente pode pregar. Eu queria que vocês anotassem. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 14. Deus há de trazer juízo a toda a terra, e tudo que está encoberto será revelado. Não dá, irmão. Quando o cego de Jericó foi até Jesus e que o Senhor mandou chamar ele, foi que a Bíblia ensina que ele tirou o quê? A capa. Foi que ele tirou? Que foi que ele tirou? Porque ele entendia que servir a Cristo com capa não dava certo. Ele entendeu que para servir ao Senhor tem que servir de forma transparente. Então, para você entender, isso é muito sério. Isso aqui é uma realidade que nós estamos vivendo. É uma realidade que a gente está convivendo dia após dia. Então, o que é que essa mulher faz? Ela vai fazer algo escondido. Ela não tem coragem de assumir o seu erro, então ela vai cobrir o seu erro praticando outro erro. Aí eu pergunto para a igreja: isso é coisa de que serve a Deus? Isso é coisa de quem ceia todos os meses? Isso é coisa de quem prega o Evangelho? Isso é coisa de quem louva ao Senhor na igreja? Isso é coisa de quem está livre de céu? Claro que não. É por isso que a Bíblia ensina assim: quem mais é dado, mais será. Então a responsabilidade para nós é maior. A mulher vai levantar, porque ela entende que precisa dar de mamar a criança.
E quando ela vai lá e mamar a criança, o que aconteceu com a criança? A criança estava. Vocês são inteligentes demais. Morto se alimenta? Não. Morto se alimenta? Não. Pois é, morto se alimenta. Só que tem gente que insiste em alimentar o passado morto que Jesus mudou sua vida. O que a Bíblia ensina do nosso passado? É coisa assim. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina assim: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz o meu passado. Só presta se me aproximar de Deus. Se não aproximar de Deus, foi a Bíblia que disse: joga no lado do esquecimento. Mas ainda tem gente que alimenta o corpo. Ainda tem gente que alimenta aquilo que está morto. Tem um texto na Bíblia interessante. Eu acho ele extremamente poderoso. Paulo está no culto no terceiro andar. De repente Eutico chega para o culto. E ele escolhe o lugar mais impróprio para ficar. Onde foi que Eutico escolheu? A janela. E aí os leitores da Bíblia sempre querem saber por que Eutico escolheu a janela. Porque na cabeça de Eutico, ele vai conviver nos dois ambientes: o ambiente do culto do lado de dentro e o ambiente que ocorre do lado de fora. Eutico tem essa ideia. Só que você sabe, se você ficar na janela, a tendência maior não é que você caia para dentro. A tendência maior é que você caia, porque as coisas de fora atraem com facilidade o olhar. Eutico cai, acontece o que com Eutico? Morre. Qual é o projeto do diabo? Quando algum cristão erra, o diabo não diz assim: fulano falhou. O diabo aponta para toda a igreja, porque isso é papel do diabo. Quando o Eutico cai e morre, Paulo vai sair do terceiro andar e vai vir. Só que quando Paulo chega lá, em Atos capítulo 20, vai ensinar para nós que os jovens, diga comigo, os jovens, mas forte, os jovens levantaram o morto. Eu pergunto a você: o lugar do morto é levantado ou no chão? No chão. Se eu estou com uma distância de aproximadamente 500 metros e alguém levanta o morto, qual é a ideia que eu tenho? Que ele está morto ou que ele está vivo? Que ele está vivo. Porque os jovens levantaram o morto. Quando o Paulo chega, o que é que Paulo faz? Coloca ele no chão. Porque com o morto eu não trago em cima. Com o morto eu trago para onde deve ser tratado, no chão. Para quem de fora olhar, não tentar fazer e achar que nós estamos dando boa vida a quem está morto. Nós estamos reverenciando quem está morto. Então Paulo manda colocar ele aonde? No chão. Só que a atitude dos jovens me constrange. Pastor, por que me constrange? Porque tem gente levantando uma geração morta como se estivesse. A maioria e muitas pessoas nos últimos dias valoriza demais o talento. O talento nos impressiona. A voz bonita atrai as nossas audições. Só que para o Evangelho, quando Deus olha, ele não quer nem saber se eu canto bem. Ele não quer nem saber se eu canto bonito. Ele quer saber como é que eu sou por dentro. Está dando para você entender? Estão levantando o morto como se ele estivesse vivo. É por isso que muitas das vezes na nossa nação tantos escândalos. Por que, pastor? Porque estão levantando uma geração morta como se estivesse. Mas para isso tem o pastor Paulo que chega e diz: você não será desprezado, será tratado, curado, e depois você vai ficar à vontade para adorar a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Evandro vai entender o que eu vou falar. Tem hora que a gente está na igreja e de repente uma celebridade se converte. E a gente fica feliz, sim ou não? E
Jesus salvou. Só que antes do cara ser curado, muitas das vezes ele tem mais oportunidade do que os que já estão lá no tempo, só por causa da fama lá fora. Então, qual é a ideia do Evangelho? É primeiro Deus tratar em nós, para depois Deus usar as nossas vidas. O propósito de Deus nunca é nos usar sem antes nos tratar, por causa do peso da responsabilidade de cristão que nós temos. Então, o que é que a mulher faz? Ela vai lá e mamar. Como morto no alimento, o dia chega. Quando o dia chega, ela diz para a moça: esse menino aqui não é meu não. A moça disse: não é não. Por que não é? Porque eu estou olhando para ele e os traços biológicos dele não se parecem comigo. E vocês sabem que Jesus ensinou uma coisa importante: quem é nascido da carne, quem é nascido do Espírito. O que o texto está querendo dizer? Que quem nasceu da carne traz os traços biológicos do seu pai. Quem nasceu do Espírito traz os traços biológicos de Deus. Então, quando você serve ao Senhor, alguém olha para você e diz: você parece com seu pai. Quem? Deus. Quando você anda no Espírito, você é identificado com o seu Pai Celestial. Quando ela olha para ele, essa criança não é não. Mas não tem testemunha. Pois é, agora vamos fazer o seguinte: vamos marcar uma audiência com o rei. Talvez você a Bíblia vai dizer no versículo 16 que elas eram o quê? Duas prostitutas. Irmão, sejamos sinceros na leitura aqui. Não era fácil marcar uma audiência com o rei. Ainda mais havia que elas levaram. A minha pergunta, lendo a Bíblia, é: como é que a porta do palácio se abre para atender duas? Não existe outra palavra na Bíblia que faça nos compreender que a única coisa que abre a porta do céu para mim e para você é a graça. A graça de Deus vai permitir que Deus julgue a nossa causa. Elas são prostitutas, têm testemunho fracassado, mas mesmo assim a porta do palácio abre. Quando a porta do palácio abre, a primeira mãe levanta e diz: Senhor, eu tive um filho. 3 dias depois, essa moça teve também um filho, mas ela dormiu sobre a criança, matou. E quando a tua serva estava dormindo, ela veio e tocou a criança. Peraí, pastor, mas a moça era a mãe do menino, eu sei. Mas por que ela não questionou sobre a criança? É simples: porque tem hora que nós temos que perder para ganhar com Deus amanhã. Qual é a ideia que ela tem? Não está na minha mão hoje, mas é melhor um menino vivo do que ela fazer o mesmo que ia fazer com o filho dela. Então ela abre mão do filho hoje, acreditando que a justiça descerá sobre a terra e Deus será glorificado. E aí, seja sincero, você já viveu isso. Tem hora que na família, para não dar problema, você abre mão da verdade, você abre mão da razão, você fica quieto e às vezes é até injustiçado, mas não tem problema não. O rei conhece toda a história, e quando ele liberar a sentença, ela vai de encontro à sua vida para dar vitória. Ela abre mão do filho e deixa com a moça. O rei olha para a outra e diz assim: e você? Ela disse: eu não quero menino. Corte o menino ao, nem eu e nem ela. Corta o menino ao. Peraí, ela não trocou a criança? Qual é a ideia que a gente tem? Se ela troca a criança, no mínimo a gente imagina que ela quer ficar com
Qual é o pensamento dela? Se o meu morreu, o dela também tem que ir, porque tem gente assim, que não deu certo na vida dele, acha que não vai dar certo na vida de ninguém, só que se esqueceu que se Deus tem uma promessa na tua vida, deu para se entender? Deu tanto para se compreender? Tem gente que colocou a mão e está errado, não tem problema. Deus vai te levar, vai colocar a mão e vai dar certo. Dá para você glorificar a Deus? Não, isso aqui é sério. Não é porque não deu certo com alguém que não vai dar com você. Ela disse: nem eu, nem ela, corta o menino ao meio. E então Salomão, pela primeira vez na história da Bíblia, diz para o seu servo: traga a espada, porque eu não posso julgar essa causa sem a presença da espada. Agora, pasme a todos aqui essa noite. Tem gente que diante da espada tem osso que não está nem aí para nada. Pois é, essa mesma espada que foi chamada é a que vai julgar as nossas vidas. Está dando para se entender? Quando ela abre mão, dizendo nem eu nem ela, corta o menino ao meio, no meio, o rei levanta e diz assim: entrega o filho à primeira, porque esta é a mãe do menino. Ei, meu irmão, tem hora que a gente vai para a audiência com Deus de cabeça baixa, triste, cabisbaixo, não teve testemunha, gente nos criticando, tentando nos prejudicar. Tem gente que até já liberou uma palavra terrível contra nós. De repente o rei olha para nós e diz: eu vou julgar a sua causa. E quando ele dá uma sentença, a gente entra na audiência de cabeça baixa, mas volta depois da sentença com o menino nos braços e glorificando a Deus. Entendendo para adorar a Deus. Isso, se você quer, levanta as duas mãos. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui essa noite. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está liberando sentença para homens e para mulheres aqui essa noite. O diabo já foi envergonhado, a obra do mal já caiu por terra, e aquilo que ele te prometeu está entregando nas tuas mãos essa noite. Recebe essa palavra. O rei liberou a sentença, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, que pode aplaudir e glorificar. O rei está liberando a sentença. Não confere, diga: o rei está liberando a sentença. Diga: a sentença é de vitória para você. É por isso que eu prego: vai ter vitória na tua casa, vai ter vitória na tua família, vai ter vitória na tua história. Quem pensou que você ia voltar frustrado, vai ter que ver você com o menino nos braços e dizendo: ele é fiel. Deixa eu caminhar para encerrar. Agora imagine quem viu essa mulher subindo de mão vazia, seu filho nos braços, e depois da sentença do rei, ver ela com o menino no braço. O que a multidão ia dizer? Deus é justo. O que a multidão ia dizer? Deus não se deixa ser enganado. Tentou pegar o que não era dela, a justiça veio e colocou tudo no lugar. Sabe por quê? Porque quando o rei decreta, até que não acredita, vai ter que acreditar que o milagre é seu. Fica dando para você entender? Até que não acredita. O que foi que a moça fez? Voltou para casa agradecendo. Sabe por quê? Porque o Senhor nos reuniu aqui essa noite e Ele está liberando a sentença lá na sua casa. Amém. Isso aqui é sério, irmão. Ele está liberando a sentença lá na sua casa. Quem é que nos conhece melhor do que a nós mesmos? Deus. E quando a gente vai para a audiência com Ele, e a audiência
oração. Quando você vai para a oração, você leva o que é seu. Você leva o que é? Você leva o que é? Só que quando você sai da oração, você volta com aquilo que Deus te entregou. Está para você entender? Você leva o que é seu e sai de lá com aquilo que Deus te entregou. E eu não tenho dúvida que o nosso Deus já liberou o milagre para a sua casa. Eu não tenho dúvida que Deus já liberou o milagre para a sua família. Eu não tenho dúvida que até dezembro vai ter batismo no meio da tua família e Deus será glorificado. Eu não tenho dúvida que na inauguração desse templo Jeová vai superlotar essa casa. Novos convertidos, vida transformada, famílias batizadas, para mostrar para o inferno que essa obra aqui quem abriu foi Deus. Deixa eu ver se pode aplaudir. Quem abriu? Jeremias capítulo 1, versículo 19. Eles serão pelejados para ti, mas não vai prevalecer. Diz o Senhor dos Exércitos: Ele é contigo para te livrar. Glória a Deus. Estou já terminando, diga para quem está do seu lado: o Senhor está contigo nessa peleja. Não, velho, estou encerrando, diga: o Senhor está contigo nessa peleja. Diga: Ele já liberou a vitória. Quem pode aplaudir? Os espirituais vai entender. Põe aí, meu filho, slide aí, Êxodo 14, verso 14. Você dá uma para cima. Está escrito o quê? Toda a igreja dos três. O Senhor pelejará por nós e nós passaremos. Não precisa falar nada, quem vai fazer tudo é Deus. Deus abençoe a sua família. Eu encerro dizendo: o rei liberou a sentença para a tua vida. A paz de Deus. Que palavra poderosa. Os nossos corações acolham a palavra de Deus. Quando poderíamos encerrar, sem fazer muita pergunta. Tem alguém nesta noite que deseja fazer aliança com Jesus? Eu tenho certeza que você acredita em Jesus. Você sabe que Ele é o Senhor. Mas nós queremos te perguntar: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador nessa noite? Tem alguém que deseja